Abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Você que achou, né? Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nessa noite nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor está aqui. E o Senhor tem algo para falar conosco. Porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus presente. É o nosso Emanuel que está conosco todos os dias. É o Deus que batalha as nossas batalhas. É o Deus que nos ama. É o Deus que está sempre batalhando ao nosso favor. Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor a tua igreja. Pai, cada vida que entrou aqui nessa noite, Senhor, o Senhor conhece cada coração, cada anseio, cada angústia, cada luta, cada vitória, Senhor. Senhor, no Salmo 139 diz, Senhor Deus, que nós não podemos fugir para lugar nenhum, porque o Senhor nos conhece. Antes que a palavra chegue na nossa boca, o Senhor já conhece. Então eu clamo agora ao Deus que conhece os corações. Senhor, que o Senhor visite cada vida nessa noite, na sua individualidade, na sua necessidade, Senhor. Pai, nós sabemos que o Teu Espírito Santo foi enviado por Jesus para não nos deixar sozinho, mas para ser o nosso ajudador, para ser aquele que vai nos dirigir sobre a sua vista, Senhor. E é isso que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Eu queria compartilhar com você essa história que está relatada aqui no livro de 1 Samuel. Muitos já conhecem, né? Mas eu gostaria que a gente lesse alguns versículos para que depois a gente pudesse trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Capítulo 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag, e esta ferido e queimado, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Versículo 3. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreíta, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Até aqui a primeira parte. Eu não sei se vocês perceberam a história. Davi, ele tinha saído com os homens para ajudar numa batalha dos filisteus, né? Porque Davi, nessa época, morava juntamente no território dos filisteus. Ziclag era um território dos filisteus. E Davi saiu, e quando ele voltou, né? Esperando que tudo estaria normal, ia encontrar a esposa, os filhos, os homens também achando que ia encontrar esposas, os filhos, eles dão
com uma cidade vazia, eles dão com uma cidade totalmente queimada, e eles dão com uma angústia muito grande, porque eles não sabiam para onde tinham sido levados essas pessoas, né? E levaram não só as pessoas, eles levaram os despojos da cidade, eles levaram gado, eles saquearam a cidade. E por que eu quero compartilhar nessa noite essa palavra? A gente tem visto que muitos de nós temos vivido grandes lutas, assim como essa que Davi viveu. Lutas ao ponto de você sentar, chorar, de se amargurar, de não saber o que vai ser feito. Porque numa situação dessa, e nós somos humanos, e Davi era humano, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele era humano. Ele se angustiou, e ele começou a tomar alguns passos, que nós vamos ver aqui, e nós vamos aprender com Davi. Porque, como eu acabei de dizer, Davi foi considerado, é chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele tomou, na vida dele, ele tomou posturas e decisões, mesmo tendo errado muito, que agradaram ao Senhor, e fez dele um homem vitorioso. Eu não sei, pena que eu não anotei aqui, mas a palavra nos fala que Davi, ele viveu cheio de dias, farto, foi abençoado, cheio de riqueza e glória. Foi assim que terminou a vida de Davi, abençoado. E é assim que é para acontecer a nossa história. Nós temos uma vida que é para viver não sem luta, porque Jesus já disse que no mundo nós teríamos tribulações, mas Ele disse que a gente tivesse o quê? Bom ânimo. Porque Ele venceu o mundo. O nosso Jesus, o nosso querido Jesus, Ele já pagou o preço para a nossa vitória. Amém? Creia nisso. Você precisa de uma vitória? Ela já é sua. Porque Jesus já conquistou na cruz. Amém? Nós precisamos entender, abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais para começar a entender. Nós não podemos apenas ler a palavra como uma historinha ou algo que aconteceu na vida de Davi há 3.000 anos atrás, praticamente. Não. É algo que é para nós. O Senhor diz que Ele não faz acepção de pessoas. Assim como Ele disse para o rei Asa, Ele disse assim, através de um profeta, o profeta disse assim, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para aquele que tem o coração totalmente voltado para Ele. Querido, se você está aqui nessa noite, eu creio que você tem buscado o Senhor. E se você tem voltado o seu coração totalmente para Ele, se você tem santificado a sua vida, buscado agradar o Senhor, Ele vai se mostrar forte na sua vida, amém? Ele prometeu. Para o Senhor é sim, sim, amém, amém. É isso. E Davi aqui, ele viveu uma circunstância angustiante. Mas como eu disse, ele tomou alguns passos. E nós vamos ver agora alguns passos que ele tomou. Volte comigo na palavra, no versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos, de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. A primeira coisa que Davi fez, ele se reanimou. Amém? Mas aonde ele se reanimou? No Senhor seu Deus. Eu achei tão bonito aqui, que quando eu estava lendo, né, saltou para mim o seu Deus. Davi tinha um Deus pessoal. Quando a gente entende que eu tenho o meu Deus me ama, o meu Deus está vendo a minha luta, o meu Deus, Ele é meu, Ele foi dado para mim, Jesus foi dado para mim, Ele veio para mim, Ele é meu Deus. Então aqui, quando Davi, ele se reanimou no seu Deus, no Deus dele, naquele Deus que era presente, que estava com ele em todo o tempo. Mas aqui a gente vê também que antes dele se reanimar no Senhor, seu Deus, ele se angustiou. Então, às vezes, a gente vive dias de conflito,
Porque às vezes a gente pensa que a gente não pode se angustiar. Não, porque eu tenho que ter fé, porque eu tenho que ter fé. Não, porque se eu me angustiar, eu estou sendo fraca, eu estou sendo incrédula. Gente, né? Jesus diz na palavra que Ele conhece todos os nossos sentimentos, que Ele viveu todas as coisas, Ele sofreu solidão, Ele sofreu rejeição, Ele sofreu perseguição, Ele sofreu dor, para poder nos ajudar. Então, Ele sabe dos nossos sentimentos. A palavra diz que nós somos pó. Então, o problema não é você se sentir abatido numa luta. O problema é você continuar abatido na luta e deixar a luta te vencer. Davi, quando ele viveu a luta, imagine a luta de Davi, eu não consigo nem imaginar, porque além dele chegar, ver a cidade destruída, todos levados cativos, ele era o líder, então ele sentia uma responsabilidade por todos. Aí ele vê o quê? Que não foi só a família dele, então não era só a angústia pessoal dele. Ele viu o quê? O povo dele, as esposas, os filhos sendo levados cativos. Existia uma outra angústia muito forte no coração dele. E não bastasse só essa angústia. O próprio povo, nós lemos aqui, falou o quê? Em apedrejá-lo. Em apedrejá-lo. Ou seja, a situação estava muito difícil para Davi. Muito difícil para Davi. Davi poderia o quê? Se desesperar, sentar, chorar, como ele chorou, mas parar ali e virar uma murmuração. Senhor, por quê? Por que comigo? Olha agora, o povo quer me apedrejar. Não, porque eu não tenho força. O que aconteceu? Senhor, né, agora acabou a minha vida, não tenho mais mulher, não tenho mais filho, estou aqui, a cidade está destruída. Mas o que Davi fez? Não. Eu vou me fortalecer no Senhor, eu vou até o Senhor, eu vou buscar nele o socorro, porque a palavra de Deus, meu querido, minha querida, diz que o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia, bem presente. Então eu não sei qual é a sua angústia, eu conheço a angústia de muitos aqui, e eu sei que nós vivemos muitas angústias, eu mesmo, né? Nós temos, vocês sabem, temos vivido uma angústia agora, com uma mãe na UTI, mas todos nós temos as nossas angústias. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos parar? Por um pouco? Podemos sentar e chorar, sim. Mas nós temos que nos levantar. E em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, antes de fazer os outros passos que nós vamos ver aqui, nós vamos nos fortalecer no Senhor. Amém? Aos pés do Senhor a paz. A presença de Deus, a Bíblia fala que na presença de Deus há plenitude de alegria. A palavra de Deus lá em Filipenses diz assim, para a gente não andar angustiado, não andar ansioso por coisa alguma. Antes de tudo, antes de se angustiar, né? Se angustia, mas o quê? Sejam conhecidos diante de Deus as nossas petições, com orações, súplicas, ações de graça. Querido, é nessa hora que a gente tem que agradecer a Deus mesmo, porque você pode estar angustiado por alguma coisa, mas você tem muita coisa para agradecer a Deus, porque Deus é bom, amém? O fato de você estar aqui hoje é porque Deus é bom, porque você está respirando, você saiu da sua casa, você veio caminhando, veio de carro, desceu, andou. Deus é bom, Deus está te sustentando, então nós temos já isso. E a palavra continua em Filipenses e diz assim, né, para a gente apresentar diante de Deus os nossos pedidos, e a paz que excede todo entendimento vai guardar o nosso coração em Cristo Jesus. Qual é a promessa? A promessa de Filipenses não é que Deus, você apresenta e eu rapidamente vou mudar a sua circunstância. Deus é um Deus que pode mudar instantaneamente, mas pode mudar em uma semana, em um mês, em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos, em 40 anos, a gente vê. Josué e Caleb demorou 40 anos para se cumprir a promessa. Abraão também teve que esperar. Isaac também teve que esperar para cumprir a promessa. Na vida de Isabel, né, para se cumprir a vinda do João Batista, ela teve que esperar muito tempo. Mas o que a palavra diz aqui?
que a paz que excede todo o entendimento vai guardar o meu coração em Cristo Jesus. O que está falando aí? Você apresenta a sua angústia, você apresenta a sua necessidade, você apresenta a sua luta, e entra uma paz, uma certeza de que Deus está no controle. Se você tem se sentido angustiado e acha que Deus não está no controle, é porque você não tem buscado o Senhor. Você não tem orado ao Senhor. Porque se você ora, se você está aos pés do Senhor, a circunstância continua. A gente continua assim, né? Às vezes vem uma circunstância ruim, a gente se abate. Mas existe dentro de nós uma paz, uma certeza. Aquele que prometeu é fiel para cumprir a promessa. Amém? E Davi fez isso. Ele se fortaleceu. Ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Primeiro ponto. E ali, a paz que excede todo entendimento entrou no coração de Davi. Não tinha visto nada. O povo ainda continuava falando em apedrejá-lo. A cidade ainda estava queimada. As mulheres e os filhos levados cativos. Mas existia uma paz no coração de Davi. Só que vamos parar aí? Não, vamos ver o que Davi fez. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Davi consultou ao Senhor. Às vezes, querido, nós estamos aqui e nós falamos: não, eu entreguei minha vida para Jesus, Jesus é o meu Senhor. Só que Jesus é o seu Senhor e é o meu Senhor, mas eu continuo vivendo a minha vida do meu jeito, fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu acho que deve ser. Jesus é o nosso Senhor, mas você vai ver um carro bonito e compra o carro, sem ao menos conversar com a sua esposa ou com o Senhor. Não sei nem se isso já aconteceu, viu, gente? Se aconteceu, eu não conheço a vida de ninguém que aconteceu isso, mas a gente sabe que acontece. Meu marido tem testemunho de pessoas, né, que já fizeram isso. Que aparece com um carro. Né? Vamos falar carro, é um mau exagero, né? Mas às vezes a gente sai assinando cheque, pagando as coisas, e a gente nem pergunta para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Né? Às vezes a gente fala por desencargo de consciência, mas nem espera Deus responder. Nós vimos aqui que Deus respondeu a Davi. E Deus sempre responde. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Aquele que pede, recebe. E aquele que bate, a porta se abre. É uma promessa. Invoca-me e te responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. É promessa. Às vezes é difícil ouvir a Deus, confesso mesmo por experiência própria. Né? Parece que eu estou aqui pregando como se, eu consulto o Senhor e eu escuto ao Senhor. Mas é aquilo. Mas se você está fazendo o nosso devocional, né, e eu espero que você esteja fazendo uma abertura agora para falar, se você não está fazendo e quer fazer, está sendo, né, uma bênção, depois me procure, eu procure lá no final também, que a gente vai ajudar você a mandar o link para você. E um dos devocionais foi Deus fala. Vocês lembram? Ora de uma maneira, ora de outra. Mas Deus fala para anunciar o quê? O caminho que a gente deve seguir. Tem um versículo lindo em Salmo 32, eu acho, que fala assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre a minha vista eu vou te conduzir. Olha que promessa linda. Um Deus que está prometendo que vai nos instruir e nos ensinar o caminho que nós devemos seguir. Outra promessa que eu sempre lembro é que Ele será uma voz atrás de nós, dizendo: não vá para esse lado, nem para esse. Esse é o caminho. Nós temos um Deus que fala. Se eu fosse contar o testemunho de tantas vezes que eu perguntei para Deus, e Deus me falou, e tantas vezes que eu fiz coisas, e depois eu vi que, se eu tivesse perguntado para o Senhor, não ia ter dado ruim, como diz, né?
Então, esse é o nosso Deus. E Davi, o que? Consultou ao Senhor. E o Senhor o respondeu. Então, querido, eu quero te deixar esse desafio. Sabe? Não sai fazendo as coisas. Não sai tomando atitude. Não sai falando, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Sabe? Vou me separar ou não vou me separar. Porque eu vou. Sabe, a gente tem que buscar o Senhor. Eu vou abrir empresa ou vou fechar minha empresa. Eu vou sair do meu emprego ou vou entrar nesse emprego. Consulte ao Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que conhece a sua vida. A oração que eu fiz no começo foi esse. Ele é um Deus que conhece a sua vida e Ele tem propósitos para você. Salmo 139 diz: todos os nossos dias foram escritos quando nenhum deles havia ainda. E os planos que Deus escreve não é plano de fracasso, não é plano de mal, né, como diz a palavra, são os planos de bem. E isso, daí você pode virar para mim, eu já falei isso várias vezes, meditando no Salmo 139. Então se está escrito, está escrito. Então, se Deus quiser, Deus faz, se Deus quiser, não faz. Mas nesse mesmo Salmo, Davi fala lá no final do Salmo 139, Senhor, sonda e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Se Davi está fazendo essa oração, é porque existe um caminho eterno, um caminho que Deus trilhou para você seguir. E existe um caminho mau. Por isso que nós sempre temos que fazer essa oração de Davi. Sonda e conhece meu coração. O coração do homem é enganoso, querido. Nosso coração é enganoso. Mas se a gente buscá-lo, a gente vai ouvi-lo. E vamos para o outro passo que Davi fez. Versículo 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Partiu Davi. O que é isso? É ação. Ação. Muitas vezes Deus fala para a gente, faça isso. E a gente fica procrastinando. Você sabe que você tem que obedecer a algo que Deus falou, vai, faz, deixa isso, ou faz isso, né? Volte a fazer isso. Né? Eu tenho que dar esse testemunho, né? Às vezes a gente, com aconselhamento, um lugar que as pessoas, é difícil obedecer, é na hora de dizimar e ofertar. É muito difícil para alguns, né? Para outros não, porque tenha já essa consciência de que obedecer sempre é melhor, né? E abre portas e janelas do céu. Mas a pessoa fica o quê? Aquela matemática humana. Gente, Deus não usa matemática humana. Se eu der, vai faltar. Enquanto Deus fala assim, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Sabe, tem coisa que não precisa nem orar. Dizimar e ofertar, você não vai precisar nem orar. Se você ler a palavra, você vai entender o princípio de ofertar, o princípio da semente. Então, a gente precisa agora, nesse terceiro passo, partiu Davi, é ação, é obedecer. Deus falou, ele falou, vou ou não vou. Deus falou, vai, ele partiu. Querido, não procrastine na sua vida aquilo que você sabe que você tem que fazer. Mas eu não consigo. Amém. Nós temos o quê? Um ajudador. Jesus disse que não ia deixar você sozinho, não ia me deixar sozinho. Ele ia mandar um ajudador. Ele disse que quando nós somos fracos, aí nós podemos ser fortes, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando você fala, eu sou fraco, eu não consigo, mas eu quero, pronto. Você vai conseguir. E aí você vai poder partir. Amém? Então, a obediência, partir aqui, é um sinal de obediência. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Sabe, todas as vezes que eu demorei a obedecer, às vezes eu tive algumas circunstâncias que eu não precisava ter vivido. Mas, assim, o Senhor diz, né, que nós precisamos o quê? Obedecê-lo. É melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta, muitas vezes, a gente ficar só, eu amo o Senhor me ama. Aí Deus fala com você e você não obedece. Sabe o que Jesus diz lá em João? Lá por volta, não sei ao certo, capítulo 14 ou 15.
Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Amém? Então, não adianta a gente cantar que ama, não adianta a gente falar que ama, se a gente não guarda o mandamento do Senhor. E temos que guardar, e não só guardar, e agir em cima daquilo que o Senhor tem nos ensinado, tem nos pedido, né? Tem usado pessoas para falar conosco. Sabe, muitas vezes, a hora que Deus usa uma pessoa para falar conosco, como não é aquilo que a gente quer ouvir, a gente rapidamente fala, então não vou mais andar com aquela pessoa. Né? A mesma coisa é o fofoqueiro. Se você vai fazer fofoca com alguém, né, você não, né? Se alguém vem fazer fofoca, eu vou fazer o contrário, e você corta, essa pessoa nunca mais vai vir fazer fofoca para você, porque sabe o quê? Que você não tolera isso. Agora, se todo mundo vem falar da vida de todo mundo para você, querido, toma cuidado, porque está achando no seu ouvido um espaço. Né? A pastora está um pouco firme hoje, né? Mas o Senhor está me pedindo. Aí, quando a gente obedece, aí entra numa outra parte sensacional. Quando a gente se busca o Senhor, se reanima, se fortalece no Senhor, quando a gente consulta o Senhor, escuta o Senhor e obedece aquilo que o Senhor está falando, querido, a partir daí o Senhor começa a agir. Eu não vou ler tudo para a gente não se prolongar, mas aqui a palavra conta que eles saíram. E eles saíram com 600 homens, só que 200 deu uma desanimada. E, querido, muitas vezes, do seu lado, nem todo mundo vai entender você. Nem todo mundo vai entender que você está... eu estou partindo em direção, eu vou obedecer, eu vou fazer. Alguns vão ficar. Se você for ler aqui, 200 ficaram. Mas Davi continuou prosseguindo com 400. E, de repente, o que acontece? Eles encontram um homem moribundo, faminto, doente no caminho deles. Um egípcio. Antes de qualquer coisa, o que eles fizeram? Eles foram lá, socorreram, cuidaram e alimentaram aquele homem. E, de repente, Davi pergunta para ele assim, quem é você? De onde você veio? Né? Como é que é? Ele fala assim, olha, eu sou um servo dos amalequitas, que acabaram de destruir uma cidade ali e levaram cativos todo mundo. Aí Davi fala assim, Você mostra para mim onde eles foram? Mostro. Querido, Deus é o Deus, eu sempre gosto de falar isso, que põe um egípcio no nosso caminho. Amém? Eu tenho, assim, lindos testemunhos dos egípcios no meu caminho, mas eu quero contar 2 rapidamente. Eu nem sei se... Acho que a Etel sabe, mas eu não sei se o Malci e a Leia sabe. Que o Juninho, uma vez fui na casa deles, e o irmão de Etel, filho do Malci e da Leia, estava lá, e a gente começou a conversar, e eu estava numa luta, porque eu tinha um tumor nas minhas costas, e não se sabia que tumor que era, o que era, como é que ia ser, tudo que se fazia, o prognóstico era horrível, fiz biópsia, deu inconclusiva, né? Eu já contei esse testemunho, e aí Deus me sustentava só com uma palavra, né? Não teme má notícia, seu coração está firme, confiando no Senhor, mas a situação é angustiante, é uma situação de Ziclag, foi uma situação de Ziclag na minha vida, foi, né? E, de repente, a gente estava conversando ali, não, minto, gente, foi diferente. Eu estava conversando, e a gente estava falando sobre a minha filha Fernanda, né, que é médica, e ele perguntou o que a Fernanda ia querer fazer, e na época eu falei as coisas que a Fernanda queria fazer de residência, né? Aí ele falou que eu estou trabalhando no ortosservice. Daí a gente começou a falar que era difícil ver uma mulher ortopedista. Eu falei assim, nossa, é muito difícil ver uma mulher ortopedista. E ele virou e falou para mim assim, existe uma médica muito boa, e ela faz uma operação de quadril, assim, ela é sensacional, que eu conheço, que trabalha lá comigo. Guardei isso. Na minha angústia, consultando ao Senhor,
Deus me colocou o egípcio, Deus me lembrou da conversa que eu tinha tido com o Juninho. E falou assim, você precisa ir naquela médica. E, resumindo, a história é muito grande. Foi aquela médica, antes que eu tinha consultado outros médicos, aquela médica foi quem cuidou de mim, quem me levou, né, a fazer tudo do caminho certo, e deu tudo certo. Né? Então, eu falo assim, foi um egípcio que foi colocado no meu caminho. Outra vez, eu estava lá, com relação à minha aposentadoria, eu já tinha desistido de tentar me aposentar, né? Já tinha tentado de uma forma, mas não tinha dado certo, aí eu desisti. Aí, o irmão, que porventura chama El Shaddai, ó que nome profético, todo poderoso, né? Ele foi lá almoçar na minha casa com a esposa do meu sogro, né? E a gente começou a falar sobre a aposentadoria, e ele virou e falou assim, eu conheço uma advogada que me aposentou, e ela vai resolver o seu problema. E eu nem estava mais animada, mas ele pegou, ele deu o cartãozinho. Eu lembro que ele falou assim, não, olha, é o cartãozinho, vai até lá, né, e fala até que eu te mandei. Eu peguei o cartãozinho. Aí, resumindo, gente, ele também, eu considero ele foi um egípcio na minha vida. Porque eu fui lá e tudo aquilo que estava travado, já em oração, mas tudo travado, aconteceu sobrenaturalmente, que um dia eu posso contar o testemunho para quem não sabe. Então, esses são só 2 testemunhos. Se você parar para pensar, quantas coincidências, encontros com pessoas, posso falar do meu genro, né? Eu acho que Deus colocou um egípcio no seu caminho, no ônibus, né? Quando ele trabalhava em São Paulo, bem longe, na região sul de São Paulo, né? Ia casar, estava com uma dificuldade muito grande, porque para a Flávia ir para lá, a Flávia já tinha o consultório, já estava organizada aqui. Ele, para ficar viajando, era muito difícil, mas ele não estava mais assim insistentemente procurando. Mas, coincidentemente, ele encontrou um amigo que virou e falou para ele assim, conversar. Ah, você está não sei o quê, fazendo o quê? Olha, o que você faz, tem uma vaga na Embraer. Não sei se eu estiver errando depois, você corrige. Uma vaga assim. Rapidamente, pegou o contato, foi lá, fez a entrevista, passou. E Deus mudou a história até do casamento ali, porque botou uma pessoa, o egípcio. Então, querido, Deus vai fazer isso. Deus vai botar uma pessoa certa no teu caminho. Ele já deve ter feito muito isso. Mas Ele continua fazendo. Amém? Creia nisso. E depois disso, eu já estou encerrando, né? O que aconteceu? Davi foi, e a palavra de Deus diz, no versículo 16, e descendo, aí não é aquilo do egípcio, e descendo o guiou. Deus vai usar pessoas sobrenaturalmente para te levar aonde Ele tem para você. Amém? Creia, tome posse disso. Ou vai botar uma pessoa que vai... É um encontro, aqueles encontros de Deus. Amém? Encontros de Deus. Aí diz aqui, versículo 17. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Primeira coisa que me chamou a atenção, que ele feriu um monte, menos 400 que fugiram. Ele estava, Davi e 400. Ou seja, Davi enfrentou um exército muito maior que o dele. Com Deus, nós saltamos muralhas, amém? Com o Senhor, nós desbaratamos exércitos, amém? Salmo 18, leia, medite, é maravilhoso, é lindo. Fala desse Deus, que com Ele nós saltamos muralhas, desbaratamos exércitos, vergamos os arcos de bronze, porque eu e o Senhor somos maioria, amém? Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Então, aí Davi feriu. E feriu Davi o quê? Desde o crepúsculo vespertino até a tarde. Ou seja, não deve ter sido fácil, foi batalha. Foi cansativo. E ele teve o quê? Coragem. Coragem. Tenha coragem. Seja corajoso.
Isso Deus falou para Josué: ser forte e corajoso, porque eu sou o Senhor, sou contigo por onde quer que andares. Sabe, a luta pode ser grande, mas tenha coragem. Não coragem em você mesmo, coragem por aquele a quem você serve. Davi mesmo, a gente prega e pregará assim por muitos e muito tempo, até Jesus voltar. A coragem de um menino enfrentar um gigante, sendo que um povo inteiro de soldados não enfrentavam. Coragem. Mas a coragem, ela só vem quando a gente tem fé, quando a gente crê que não está sozinho, quando a gente crê que a gente pode ir, quando a gente não desiste. Amém? Então tenha coragem, seja ousado. Deus procura o quê? Pessoas ousadas. Pessoas que querem, que vão em cima da palavra dele. Eu vou. O Senhor falou, eu vou. Não importa, não importa. E a gente vê muito isso no Antigo Testamento, de cima da palavra que Deus dava, o povo ia. E não importa se vinha, como o rei Asa, lá na primeira vitória dele, 1 milhão contra eles, com cavalos, com exércitos, com carruagens. E eles, um povinho pequeno, e eles venceram a guerra. Como a guerra vai ser vencida? Aí é vamos dizer, as maravilhas do Senhor. Cada guerra é de um jeito. Amém? Tem guerra que você não guerreia, que você só louva. Tem guerra que você vai, pega, mata o inimigo. Aí, cada guerra é uma guerra. Eu só sei o seguinte: em Cristo Jesus nós somos o quê? Não só vencedores, nós somos o quê? Mais que vencedores. Amém? Creia nisso. Você não é uma pessoa vencedora. Você é uma pessoa mais que vencedora. É o próprio Deus que está falando isso. Não é a pastora Adriana que está falando isso. Não é um livro que foi escrito assim por uma pessoa humana. Foi escrito pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que inspirou esse livro. Creia nesse livro. Esse livro mudou vidas. Muda vidas e vai continuar mudando vidas. Amém? Mudou a minha vida. Sabe? Muda vidas. Então, nós precisamos crer nesse livro. Nós precisamos viver esse livro. Como eu disse, não pode ser um livro de história. Tem que ser um livro de testemunho vivo. E fala assim, eu quero ser o testemunho. Da mesma coisa que aconteceu, quero que aconteça comigo. Amém? Nós precisamos disso. E para encerrar, versículo 19, 18. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Amém? Isso daí merecia a gente estar gritando aleluia. Eu sei que essa igreja não é muito animada, mas era assim, eu gostaria de ver o povo levantando e rodopiando aí, gritando aleluia. Não é verdade? Aleluia. Isso mesmo. Gente, não lhes faltou coisa alguma. Coisa alguma. Tudo Davi tornou a trazer. Tudo, querido e querida, para a gente encerrar a ministração nessa noite. Você sabe a luta que você está vivendo. Sabe, mas Deus tem uma promessa para a sua vida. Tudo que foi tomado de você, tudo que é direito seu, tudo que é promessa sua. Se você buscar o Senhor falar, é seu, vai atrás, busque. Ele tem para você. Ele tem, não importa como Ele vai fazer. Não olhe para você, para a sua fragilidade, para o seu tamanho, para a sua pequenez ou para o seu pecado. Se você tem pecado e o diabo tem te acusado, vá até o Senhor, se arrependa e volte ao quê? A ser herdeiro da promessa. Você é herdeiro. Você é herdeiro da promessa. Amém? Deus tem isso para você. E eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite. E nós vamos orar.